Muito bem, pessoal, grandes momentos. Deixa eu mostrar para vocês aqui um programa que vai calcular a média e a soma de determinados valores de um arquivo, ok? Primeiro, vamos dar uma olhadinha no arquivo que é a base de dados. Esse arquivo aqui, go.csv, ele tem os dados totais e as gorjetas de contas feitas num bistrô, poderia ser no restaurante. Então você imagina que aqui foi o total da conta e aqui, por exemplo, foi o que foi dado de gorjeta, né? Foi dada uma gorjeta ali maior do que o total da conta, né? Então aqui o total da conta, né? Vamos imaginar que isso aqui sejam euros e aqui veio a gorjeta, tá? E tem outras informações aí também. Bacana. Vamos dar uma olhadinha nesse programa que eu criei aqui, que vai calcular a soma e a média lá na segunda coluna, na gorjeta, tá? Primeiro eu defini uma variável contexto go.csv, que é o nome do arquivo, que tem a base de dados. Aqui eu atribuí o valor zero a uma variável soma, atribuir o valor zero a uma variável contador e diz o seguinte: enquanto, né? IFS é um separador de campos padrão, né? Isso aqui, IFS, é padrão, não é aleatório, tá? É interno. Enquanto o separador de campos for vírgula, ele vai ler recursivamente os dados das colunas 1, 2, a coluna 2, a coluna 3, a coluna 4. Então, esses são nomes que estão sendo dados aí a essas variáveis, né? Variável coluna 1, variável coluna 2 e assim por diante, tá? Para lembrar, para dar a dica, né, de que são essas definidas colunas, ok? E quando isso for verdade, faça. E aí o que ele está fazendo aqui? Ele colocou um condicional. Se o valor da coluna 2, porque tudo que a gente vai fazer agora é com relação à coluna 2, porque a gente quer calcular na gorjeta, né? O dado da coluna 2 é a gorjeta. For aqui diferente do texto gorjeta, porque a primeira linha está escrito gorjeta lá, então ele tem que ignorar a primeira linha. Então, se isso for verdade, então, ok, then, aí o que ele vai fazer? Ele vai aplicar este comando aqui, ok? Está pegando a variável soma, está atribuindo a ela uma soma, né? Ele valia zero mais o valor do que ele capturou ali na primeira rodada, né? Então ele vai fazendo isso rodada por rodada da segunda coluna. E o valor que tiver lá, ele vai somar, ou melhor, ele vai colocar essa expressão aqui, né, de soma. E como está junto com o eco seria para imprimir na tela, mas quando ele está concatenado aqui, ó, o pipeline aqui, concatenado com um BC, que é uma espécie de calculadora, né, do shell, ele vai jogar essa expressão para a calculadora, ok? Resumidamente, ele vai pegar o que tiver na segunda coluna, vai somar o valor anterior da variável soma e o resultado ele vai gravando aqui, vai somando, vai acumulando na variável soma aí, no novo valor da variável soma. Além disso, uma outra forma de fazer continhas no shell também é dessa forma aqui, né? Você pega a variável, cifrão parênteses, parênteses, coloca o valor anterior dessa variável e acrescenta aí, coloca o valor que você está, no caso aqui somando, né? Um contador, então você está acrescentando 1 ao valor anterior do que tinha no contador. Ele começa com 0 e cada rodada ele vai acumulando 1, ok? Então ele vai fazer isso, esse trecho aqui, ele vai fazer várias vezes, né? Vai fazer enquanto houver dados, né? E vai fazendo as somas dos valores das gorjetas, que é a segunda coluna, e vai acumulando uma unidade na variável contador. Ele vai receber isso aqui, né, como entrada lá do arquivo, né? Então
Esses dados têm como referência o arquivo que é o go.csv. Então, quanto houver dados no arquivo, né, ele vai continuar fazendo while. Isso aqui é um redirecionamento de entrada, né, para o done aqui, que é o fechamento do while. Mas, resumidamente, enquanto houver dados no arquivo, né, que é o go.csv, definido lá em cima, ele vai fazer todas essas operações que estão aqui dentro desse while, ok? Terminou, o que ele vai fazer? Vamos calcular a média, a soma ele já sai desse loop calculada, mas aqui a média ele tem que calcular ainda. O que ele vai fazer? Vamos pegar aqui, vamos jogar lá para o BC, o scale 2, scale igual a 2, que é a quantidade de casas, né? Depois da vírgula. Vai pegar a quantidade somada dividido pela quantidade de itens. Isso é média. Né? Joga para o BC também, ele calcula. E finalmente ele vai exibir para nós a soma total e a média, ok? Com isso nós conseguimos tirar aí algumas informações desses dados, né, e fazer estatísticas importantes. Eu vou experimentar esse programa. Eu vou tentar aqui ponto barra calcula.sh, enter, e ele calculou para nós. Calculou aqui um total de 414,91 de gorjetas e a média das gorjetas 41 e 49, né? Se você der uma olhadinha na base de dados, você vai somar aqui, né, o 90 mais 1,66 mais o 300,5 e assim por diante. Você vai ter o total, e se você dividir por 10, que são 10 dados, você chega na média. Beleza? Grandes momentos. Uhul! Vamos até que Osasco!